Você trabalha numa escola particular e você dá aulas, então, para estudantes que mais ou menos estejam numa classe média alta. Como é que você trabalha esse tipo de informações com esses adolescentes? Se tratando da violência, a gente falou dos rolezinhos. Como é que você faz para lidar com esses adolescentes que até podem não estar acostumados com esse tipo de situação? A gente trabalha com essa classe média alta e eles não estão acostumados mesmo com isso. Quer dizer, não está justamente porque talvez a família protege, justamente porque eles estão inseridos num mundo um pouco diferente, que na verdade é o mesmo mundo, né? E como é que a gente vai falar sobre isso? Através desse processo educacional, informando. Quer dizer, uma imagem. Vamos trabalhar em sala de aula o que a gente vê sobre isso. Com aspectos da sociologia, com aspectos da filosofia. Vamos pensar, vamos refletir sobre esse assunto. Vamos olhar para outra pessoa que a gente está determinando. Pela sua roupa, talvez pela sua aparência, que é mais pobre. Mas eu estou julgando a aparência. De repente é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico e eu posso aprender com ela. Ou às vezes, nós saímos da sala de aula e vamos até o outro. Vamos dar uma circulada na rua, vamos andar um pouco aqui no centro de Jacareí? Andamos. Vamos voltar, agora vamos conversar. O que vocês viram? Quer dizer, vamos trazer o conceito para a sala de aula para fazer com que esse jovem dessa classe, da classe dos jovens aí que estudam na escola particular, não criem preconceitos. Essa é a grande sacada. Não fazer com que, às vezes, uma fala do professor, que determina muitas vezes opiniões, que leva o aluno a pensar, às vezes, como o próprio professor pensa, é para ele ter a própria autonomia, é para ele conseguir pensar por si mesmo. Sabe que num tempo a lousa é a protagonista. Nós não estamos mais nesse tempo. O protagonista agora é o aluno. Eu tenho que descer desse meu pedestal e tenho que entrar nele. Preciso saber o que ele está pensando. Porque se eu não souber o que o aluno está pensando, eu vou continuar numa aula expositiva, apenas fechada, e eu não vou conseguir transmitir esse conceito. Pelo contrário, eu vou fortalecer o preconceito. E esses alunos, na sua visão, os adolescentes, eles estão mais preocupados em entender esse tipo de assunto, compreender mesmo a matéria que você dá para se relacionar melhor com o mundo, ou eles absorvem essas informações só para prestar o vestibular e depois não tem mais interesse nenhum? É uma luta diária. Eu tenho os dois exemplos que É a formação do cidadão, né? É formação do cidadão. Tem que ser aos pouquinhos, paulatino, passinhos de formiga. Eu tenho aluno que já entrou nessa de eu quero entender melhor o mundo, mesmo com o vestibular à frente, e eu tenho alunos que pensam em engolir a matéria para poder passar no vestibular, e eu tenho alunos que ainda não se situaram, não sabem do vestibular e também não estou a fim de entender o que você está falando. Também tem, mas é uma luta. É uma luta que o professor acorda todos os dias e ele vai se deparar com a sala de aula nessa rotina que você disse. Então, eu tenho expectativas e expectativas de alunos. Eu tenho aluno sentado às vezes na frente, no fundo, e que ele quer passar no vestibular. E ele pergunta tudo, a aula é maravilhosa. Mas eu tenho alunos, às vezes, que fazem interferência e que fazem uma interferência, assim, da questão cidadã, da questão do dia a dia, da política, de uma reflexão um pouco mais profunda. Eu tenho que dar atenção a ele também. Então, a minha aula, ao mesmo tempo, ela não pode ser uma aula só para um tipo de aluno. Eu tenho que fazer uma aula para todos esses. E aí é luta diária. O professor passa por isso todos os dias, todas as horas. Você é um professor de humanidades, que engloba história, sociologia e filosofia. Isso. Que essas matérias recentemente só voltaram para a escola, como no currículo escolar, né? No caso da filosofia. Qual a importância de se ter essas matérias para os alunos? Fala um pouquinho sobre essa volta dessas disciplinas. Quando a gente pensa na filosofia, por exemplo, filosofia e sociologia, a história já estava no currículo. A gente também resgata um pouquinho a história da ditadura militar. Você se lembra que na história da ditadura militar, a história propriamente dito, a disciplina, ela se voltou a um positivismo, ela se voltou a uma história a relatar os fatos sociais
única e exclusivamente assim. A educação moral e... A educação moral e cívica, por exemplo, lembra? O SPB, né? Que era para resgatar estas datas cívicas, que era para contar exatamente como aconteceu partindo de uma visão dogmática, por exemplo. O advento da filosofia veio com o advento da democracia. Já existia antes e agora vem a filosofia para quê? Para fazer com que as pessoas pudessem refletir sobre as suas ações. O problema que a gente tem é que muitos cursos de filosofia, em vez de proporcionar a questão de reflexão, está fazendo a mesma coisa com uma filosofia clássica no sentido de eu estou estudando filosofia para também o vestibular. Quando a filosofia entrou novamente no currículo, passou a ser cobrada no Enem, passou a ser cobrada nos grandes vestibulares. E quando se cobra nos grandes vestibulares, quer dizer que eu tenho que estudar não refletindo. Eu tenho que saber o que o filósofo pensou para assinalar a alternativa correta. Cabe a nós, professores, a colocar o momento certo da reflexão. Por que veio filosofia? Para nós refletirmos sobre o que aconteceu lá no passado também. Eu vou pegar um pensamento socrático, de Platão, de Aristóteles, eu posso pegar pessoas mais da modernidade, eu posso pegar um pensamento nietzschiano, qualquer um. Mas eu tenho que trazer à tona uma verdade que vai proporcionar uma reflexão, indicando leituras, filmes diversos. E aí a escola tem que sair daquele padrão de só sala de aula e proporcionar conhecimentos diversos, que sejam nos horários também diversificados. Por exemplo, assistir um filme, debater um filme, fazer uma roda de debates, fazer com que o aluno possa pensar por si mesmo, questionar as coisas. É isso que tem que se fazer. E essa inclusão da filosofia também ajuda o aluno a compreender melhor a sua própria família, por exemplo. Com certeza. Tem alunos que estudam um pouquinho de filosofia e passam a olhar a família de uma forma um pouco diferente. Às vezes, os pais não gostam muito. Por quê? Porque passa a questionar mais. Porque a filosofia, a pessoa vai questionar mesmo. Questionar e opinar também. E vai questionar, vai opinar, vai se posicionar, Rodrigo. Ter uma posição na família, às vezes a família espanta. Nossa, mas espera aí, aonde você viu isso? Eu fiz leituras, né? Leituras que me permitiram agora construir um eu diferente. Um eu que se posiciona frente às coisas. E esse que é o grande fator. Você disse tudo, é posição. É o aluno ter uma posição frente a, pode ser família, ou até mesmo as manifestações. Ele sai das manifestações e fala, não é exatamente o que eu pensei, ninguém ficou refletindo sobre aquilo e colocou em prática. Então, o próprio Marx dizia que o filósofo é o cara que ficava só pensando. Agora tem que se colocar em prática as coisas. E se colocar em prática é ter uma posição na sociedade, é ter um pensamento na sociedade. Agora, falando um pouco sobre o Paulo Spinelli como cidadão, em que momento da sua vida você começou a ir por esse caminho, quis estudar humanidades, por quê? Fala um pouquinho sobre a sua carreira. Desde a escola do fundamental e do médio, eu queria fazer história. Queria me envolver um pouquinho. Na verdade, eu tinha a ilusão de que passando no vestibular de história ou de filosofia, eu iria consertar o mundo. Eu ia arrumar o mundo da minha forma, né? Era um ideal. Fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais sobre tantas questões essas que nós conversamos agora. Mas só que esse ideal eu fui percebendo em 10 anos da rede estadual também. Apesar de estar na particular, eu vejo a questão do Estado, a questão das escolas estaduais, a questão de como é que está o aluno ali do noturno, que trabalha o dia inteiro, que vai... Eu vejo tudo isso que está acontecendo e não dava para consertar o mundo inteiro. Então o jeito foi entrar na sala de aula e não é consertar, mas também depositar ali uma sementinha de esperança no mundo de cada um. Aliás, só te cortando um pouquinho, esse assunto de utopia, esse teor de sonhos também está acabando, né? O ser humano não tem mais aquela ilusão que vai mudar o mundo ou que vai... Talvez não de mudar o mundo, mas eu vejo nas questões da utopia, o ideal, é bom a gente ter um ideal, porque é para onde eu tenho que seguir. Mas eu tenho que entender que eu estou com os pés no chão. O ideal está lá, mas eu tenho que ter o pé no chão para conseguir chegar. E às vezes só ficar pensando, só ficar sonhando, como eu fui fazer a faculdade, eu achei que eu ia consertar o mundo, não achava que ia fazer isso, mas eu tenho que prestar atenção na prática do dia a dia. Hoje, por exemplo, Rodrigo, eu tenho 2 filhos.
E eu tenho que passar para esses dois meninos o que é a sociedade, o que é o mundo lá fora. Eu tenho que construir neles a ideia de trabalho, de consciência, de respeito. E ao mesmo tempo que eu passo isso para os nossos filhos, para os meus filhos, eu tenho que passar para o filho dos pais que estão ali, naquela escola. Mas às vezes a gente passa algumas coisas, Rodrigo, eu vejo isso, que aluno é extremamente carente. Sabe, às vezes eu dou apenas uma atenção, um ouvido, já muda completamente o comportamento. A carência, ela é revelada para nós como indisciplina. Mas quando nós sanamos essa carência um pouquinho, um certo carinho, uma atenção, a indisciplina some, porque ele passa a te respeitar. Foi o que você disse, né? O aluno não tem na família esse tipo de coisa e vai buscar na escola, né? Ou então os pais deixam para a escola fazer esse tipo de papel. Exatamente. Né? E quando dá esse carinho, quando dá essa atenção, uma atenção. O aluno levanta a mão, você fala, deixa ele falar, você constrói, pega a partir da fala dele e joga na sua aula, ele se sente um pouco melhor. Não tem mais indisciplina. É claro que isso é construído ao longo do tempo. Não é assim da noite para o dia, mas isso é construído. E é uma carência afetiva. Não é carência de conhecimento. Carência de conhecimento, ele tem livros, ele tem uma série de coisas. É carência afetiva. Às vezes isso apoio, acaba gerando na violência. Um apoio que você dá, uma mão no ombro do aluno, isso tudo influencia, um abraço. Oh, você tirou, olha a nota, vem cá, você tirou a nota baixa, senta aqui que nós vamos corrigir as questões. Sabe a hora que eu falo, senta aqui que nós vamos corrigir? Já muda completamente, porque é carência de estar perto, é calor humano, está faltando muito disso. E a gente percebe, se está faltando isso na sala de aula, está faltando isso no aluno, é porque está faltando isso em casa. Sabe, um carinho, uma atenção, um respeito, está faltando isso em casa. As pessoas se tornam frias e aí a consequência é olhar na televisão as violências e achar tudo banal. Exatamente, porque eu olho, por exemplo, um jornal e eu respondo para o cara da televisão boa noite, mas eu não respondo para o meu filho boa noite, eu não respondo para minha esposa boa noite, eu não respondo para o outro boa noite. Eu dou atenção à tela. Então eu já coloquei na casa quem é a personagem central, né? E isso faz toda a diferença. Quando eu desligo a televisão num determinado noticiário que não está valendo a pena, eu desligo e vou conversar. Hoje, por exemplo, o diálogo está se perdendo. Você tocou nesse assunto da família, o diálogo está se perdendo. Quantas famílias conseguem, por exemplo, hoje, sentar, almoçar juntas, fazer uma refeição, que não importa, almoço, jantar ou café da manhã, qualquer uma, e conversar sobre a vida? Você quer ver? Conversar sobre sexo. Quantas famílias falam sobre isso? Conversar sobre as questões das drogas. Conversar sobre a questão das manifestações, se posicionar politicamente. Conversar sobre a presidenta Dilma. Conversar sobre o prefeito. Conversar sobre ações políticas diversas. Quantas famílias fazem isso hoje? É isso que está faltando. Trazer de casa uma conversa. Ele traz de casa, ele fala na sala de aula, ocorre um debate, se constrói o conhecimento, né? Então está faltando um pouquinho disso, de humanidade mesmo. Para a gente encerrar a nossa conversa, você falou que costuma dar sempre dicas de livros para os seus alunos, filmes também. Fala para a gente um livro e também um filme que marcou a sua vida, que você sempre indica para os seus alunos. Bom, um filme, ele tem o livro também, que eu gostei muito, é um filme que ele é atemporal. Ele busca no passado, ele vai para o presente, ele vai no futuro, que é O Jardineiro Fiel. É super importante ver O Jardineiro Fiel, prestar atenção em questões da África, por exemplo, que o filme vai retratar, as questões do imperialismo, de grandes potências em cima de países menores, e trazer essa realidade para o nosso país. Trazer a realidade de alienação, trazer a realidade de pequenas comunidades que estão enfrentando o dia a dia. Então, a leitura do livro do Jardineiro Fiel e o filme vai ajudar muito. Mas hoje em dia, muitas pessoas têm lido e têm comentado O Menino de Pijama Listrado, que é um livro fantástico, fino, que vai falar sobre um período da história, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, mas que muitas pessoas se identificam com um processo de alienação ali também. Então são duas dicas que eu acho que para a história e para o dia a dia, quando a gente
traz isso para o dia a dia são Os fantásticos. seus autores de sociologia preferidos, os seus filósofos preferidos são quais, mais ou menos? Eu tenho muitos. Falam alguns. Eu gosto, por exemplo, muito, apesar de ter a minha religião, de ser cristão, eu gosto muito do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, que ele não é cristão, na verdade ele bate muito no cristianismo, mas eu gosto de pegar essa leitura e fazer esse contraponto, sabe? Provocações. Né? Fazer essa provocação. Um outro que eu gosto muito e que eu indico muito para os alunos é o Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um existencialista. E ele fala uma coisa que é super importante, ele fala da relação com o outro, o respeito que eu tenho que ter, a liberdade que tem que ter entre nós, a construção da existência, parece até meio ambíguo, a existência humana. Porque hoje o Rodrigo Sartre vai falar disso. Nós todos somos seres humanos. Acabei de falar isso na sala de aula. Nós todos somos seres humanos. Mas as nossas ações no mundo não são ações humanas. São ações, às vezes, irracionais, que não é propriamente do ser humano, sabe? A gente não olha o ser humano com certo respeito. E o Sartre vai falar muito disso. Todos os livros, as novelas do Sartre, O Muro é um livro dele, O Existencialismo é o Humanismo, outro livro dele. Vale a pena a leitura desse filósofo existencialista, é bom porque fala e vai dentro da gente, sabe? Isso é importante. Tá certo, Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui, obrigado pela sua entrevista. E eu que agradeço a todos. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, até lá.